chegamos em 2023. Nós que éramos jovens no final do século passado, ficávamos imaginando, elucubrando como é que seria a virada do milênio, a era de Aquários, o mundo novo, e parece que as coisas pioraram em vez de melhorar. Acontece que continuamos vivendo num planeta de expiação e provas, aonde espíritos ainda na retaguarda do processo continuam sob o amor de Jesus, tendo a oportunidade da regeneração. Em algum momento a Terra não comportará mais esses espíritos belicosos, esses espíritos que ainda não conseguiram amealhar o mínimo de amor, o mínimo de mansuetude, o mínimo de requerimentos necessários para habitarmos o planeta de regeneração. Nós não conhecemos a nota de corte e nós não sabemos de que lado nós estamos nesse processo seletivo. Então é necessário que nos esforcemos para merecermos ficar aqui, ou se tivermos que ir para outro planeta, que sigamos voluntariamente para acompanhar nossos entes queridos que seguirão compulsoriamente como espíritos tarefeiros, mas que atendamos o mais rápido possível, porque estamos em 2023, segundo alguns, pelo menos se nós nos basearmos naquela entrevista do Chico, no programa Pinga Fogo, de que a virada será mais ou menos no ano 2057, quando o Livro dos Espíritos completará 200 anos, nós já estamos muito pertinho. Alguns desencarnarão antes disso, mas retornarão sem dúvida alguma para a virada, então estaremos no mundo espiritual. Mas estamos em 2023 e há 13 dias atrás comemoramos a passagem do ano com muita festa, com preces, como fazemos desde a aurora da humanidade. É interessante que o homem, desde que despertou na face da Terra, tem comemorado determinados períodos do ano. Aliás, é muito necessário para a nossa vida marcarmos alguma coisa do tempo. É fundamental. O calendário já existe na Terra há milhões de anos, porque nós precisamos de ter uma referência do tempo, que a nossa consciência exige isso. Evidentemente que os irracionais não têm a menor preocupação com a passagem do tempo. A preocupação dos irracionais é simplesmente seguir o caminho exigido pelo instinto e basicamente garantir a sua sobrevivência e perpetuação da espécie. Então, por exemplo, o animal herbívoro está com fome, ele vai ao pasto. Se o pasto não está suficiente naquela região, ele migra para outra região onde tenha pasto verde. Se o animal é carnívoro, ele vai à busca da presa. Se a presa é escassa nessa região, ele migra com seu bando para outras regiões. Essa é a preocupação dele. No período do símbio acasalar, e aí há frequentemente nas espécies a disputa do macho mais forte, porque o mais forte, pela lei da vida, deve deixar o maior número de descendentes, porque o processo evolutivo biológico exige isso, que o mais bem adaptado consiga transmitir a sua genética para as gerações subsequentes. Caso contrário, não haveria o processo evolutivo, as gerações definhariam até desaparecer, como já aconteceu com muitas espécies na Terra. Então a lei da vida é a lei do progresso, tanto é o progresso espiritual quanto o progresso biológico também. Então a preocupação do animal é essa, sobreviver e deixar descendentes. Está com fome e vai à busca da comida. O animal não tem a menor preocupação de guardar comida para o dia seguinte, ele nem sabe o que é o dia seguinte. Ele abateu a presa, ele se alimenta, deixa que o bando se alimente e vai embora, deixa a carcaça para os abutres. Ele não planeja o que vai fazer no dia seguinte, não tem noção do dia seguinte. Então ele vai caçar quando tiver fome, não tendo fome ele não caça. E se ele está com fome e não encontra a caça, às vezes ele padece de fome, e muitas vezes bandos inteiros acabam perecendo por falta de alimento. Mas quando o ser humano surgiu na Terra, e nós somos, do ponto de vista espiritual, egresso desta evolução bilenar,
A vida surgiu na Terra há 3 bilhões e meio de anos. Então a Terra se preparou durante 1 bilhão de anos para abrigar a vida. E a vida começa nos oceanos primitivos e ali começamos nós. Segundo os Espíritos, a centelha divina que somos nós hoje, a maioria dos habitantes da Terra, começou a existir aqui mesmo há bilhões de anos atrás, animando as criaturas mais primitivas do planeta, inicialmente criaturas unicelulares. Mas em determinado momento nós emergimos do instinto para o raciocínio. E à medida que nós íamos emergindo, começamos a ter consciência de nós mesmos, o que os irracionais não têm. O irracional não sabe que ele existe, não tem consciência própria, e nós temos. Nós nos sentimos uma criatura diferente no universo e precisamos, por uma necessidade intrínseca, que além de sobreviver e deixar descendentes, adquirimos uma outra, a capacidade ou a necessidade de conhecermos o ambiente que nos cerca. Então passamos a pesquisar, passamos a observar a natureza e começamos a perceber que algumas coisas acontecem e ficam para trás, mas permanecem na nossa memória. O animal irracional, ele tem uma memória das coisas que lhes são úteis para a sobrevivência. Eles não pensam que esse acontecimento se deu numa determinada época que já passou, mas nós percebemos que certas coisas aconteceram e ficaram no passado. E outras coisas começamos a perceber que acontecerão. Enquanto que o animal abate ou vai à caça quando está com fome, nós percebemos que nem sempre é prudente buscarmos a comida no momento da fome. Precisamos buscar a comida um pouco antes, porque senão corremos o risco de morrer, porque já vimos tribos desaparecerem, companheiros desaparecerem à fome. Então, antes que a fome se torne perigosa, é preciso ir atrás da comida. Então, para isso nós planejamos. O animal não planeja. O animal instintivamente planeja como é que o bando vai cercar a presa para abatê-la, mas ele não planeja que amanhã esse bando vai sair porque há um grupo de bisões que irão tomar água naquele rio. Isso não existe, mas nós planejamos desde a aurora dos tempos. Desde que o gênero Homo apareceu na Terra há 2 bilhões e meio de anos atrás, começamos a planejar. Evidentemente que a nossa espécie atual é muito mais recente, tem em torno de 200 a 250 mil anos, mas como gênero humano, nos albores do raciocínio, nós já estamos na Terra há mais de 2 milhões de anos. E aí começamos a perceber que o tempo precisa ser marcado. Começamos a perceber que existe um agora, existe um ontem, existe um amanhã. Que planejamos o que iremos fazer amanhã. Ainda não tínhamos, evidentemente, esse conceito de amanhã, de passar, mas percebemos a linearidade do tempo. Nós sabemos hoje, pelas pesquisas mais avançadas, que o tempo é relativo também. Isso aí desde Albert Einstein no início do século XX. A relatividade de tudo, inclusive do tempo. É tão verdade que se nós colocarmos um relógio de precisão num foguete espacial, sincronizar a ponta aqui na Terra, quando esse foguete voltar, ele estará atrasado em relação à Terra. O tempo diminui a sua passagem à medida que aumenta a velocidade. Segundo Einstein, o tempo zera na velocidade da luz. Então o tempo também não é tão preciso e linear conforme a nossa percepção. Mas no nosso atual estágio de evolução, nós só percebemos o tempo linearmente. Existe um agora, existe um futuro, existe um passado. E aliás, aqui é interessante, se nós formos perceber o que é real nisso tudo. O passado é real? Não, ele só existe na nossa memória. E algum fato que se deu, que está no passado, ele só existe para aquele que o vivenciou e que o tem na memória. Se nós apagarmos da memória, aquele fato deixa de existir. E o futuro? O futuro existe? Não, o futuro virá conforme o que nós fizemos agora, como consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Sabemos que o agora existe, já passou. Por menor que seja o espaço de tempo em que nós delimitemos o agora, que seja um segundo, já passou. Que seja uma fração de segundo, já passou. Então o tempo, na verdade, é uma concepção da nossa cabeça, uma concepção do nosso espírito. E aí nós podemos até elucubrar a possibilidade de viagem no tempo, do passado e do futuro. Como é que será que certas pessoas, que no passado eram chamadas de profetas, conseguiram
conseguiam prever com precisão determinados eventos que se dariam. Há algumas explicações, né, que nós espíritas muitas vezes sacamos, né? Não, é que os espíritos superiores conhecem tão bem as nossas reações que eles são capazes de calcular pela lei das probabilidades se a coisa continuar andando nesse sentido, como é que acontecerá no futuro. Mas isso é uma explicação racional. Nós não sabemos exatamente se o tempo realmente é tão linear assim. Da mesma forma, a questão da nossa consciência espacial. Nós sabemos que o universo é multidimensional. Isso aí já algumas teorias da física precisam desse conceito de multidimensionalidade do universo, por exemplo, a chamada teoria das cordas, das supercordas, para explicar a matéria. Só é possível se admitirmos um universo multidimensional, mas isso não cabe na nossa cabeça. Nós só concebemos um universo espacial com comprimento, largura e altura. Mas nós somos escravos desta referência. Esse é o ponto que eu quero chegar. Portanto, somos escravos do tempo. Nós precisamos marcar o tempo. É uma necessidade intrínseca. Os nossos acontecimentos precisam estar marcados na nossa memória e nos nossos projetos. É por isso que marcamos o tempo desde a aurora dos tempos, desde a mais remota antiguidade. E criamos referenciais. E esses referenciais frequentemente são comemorados com festas, com reuniões de pessoas, como foi a passagem do ano, como é o Natal, como é a festa da ação de graças nos Estados Unidos, que às vezes é até mais importante para as famílias que o Natal. E desde a aurora dos tempos, todas as culturas, todas as criaturas comemoraram determinadas passagens. A chegada do inverno, a chegada do verão, a chegada da primavera, todas essas mudanças eram comemoradas. O período da colheita, o período do plantio, os acasalamentos, os casamentos, tudo comemorado. Porque nós já percebemos que para marcar o tempo, determinadas coisas se repetem com precisão. Então nós percebemos que existe uma bola de fogo no céu que surge num determinado momento, dura um tempão e depois desaparece. E aí fica tudo escuro. E aí, se nós fizermos iluminação, são as estrelas, ou a lua num determinado momento, ou fazemos fogo. Mas nós não nos desesperamos, porque nós sabemos pela experiência que essa bola de fogo vai aparecer daqui a pouco. E aí começamos a marcar os acontecimentos pela bola de fogo que surge e que desaparece, que é o Sol, que passou a ser adorado como um Deus. Inclusive a origem do Natal ser comemorada no dia 25 de dezembro, porque era uma festa dos pagãos, dos romanos, em comemoração ao Sol, ao Deus Sol, o Sol Invictus. Era o nascimento do Invicto Sol, que em determinado momento, no século IV, um bispo de Roma, já com título de Papa, para cristianizar essa festa romana, determinou que seria a data de nascimento do Cristo, já que ninguém sabia e que ninguém sabe até hoje em que época nasceu Jesus. Então foi um decreto. Então a comemoração do nascimento de Jesus vai ser exatamente no solstício de inverno, no hemisfério norte, onde se comemorava o nascimento do Deus Sol. Então, ao invés de comemorar o nascimento do Sol invicto, vai se comemorar o nascimento do Senhor. E aí então foi mudando a tradição. Então isso tudo, na sociedade judaica, muitos eventos, nós precisamos disso. É essencial para a nossa vida. Imaginem a sua vida transcorrer sem nenhuma marca. Imaginem presos numa ilha depois de um naufrágio, sem nenhuma noção do tempo. Nós enlouqueceríamos. Nós precisamos de marca. Precisamos de recomeço. Tudo na vida é assim. Então começamos a marcar os acontecimentos pelo Sol. Então, daqui a 2 sóis, isso aconteceu há 3 sóis atrás, que nós passamos a chamar dia e noite, né? 2 noites atrás, 2 dias atrás, nós vamos caçar daqui a 2 sóis. Não vai estar legal não, porque vai chover muito e tal, nós vamos caçar então daqui a 20 sóis. Aí começou a ficar complicado. Então só a passagem dos dias começou a complicar. Então nós precisávamos de um referencial. E o referencial mais lógico, a Lua. Há um determinado período em que a Lua some. A gente não vê a Lua no céu. 7 sóis depois, a gente vê um risquinho.
né? Depois vai aumentando, aumentando, 7 sóis depois tem uma metade de uma lua. Aí vai crescendo, crescendo, mais 7 sóis ela está cheia. Aí vai diminuindo, diminuindo, mais 7 sóis, ela desaparece. Assim nós vamos que de 7 em 7 sóis a lua muda. E nós hoje designamos como a lua nova, quando ela não aparece, a lua crescente, quando ela está crescendo até o quarto crescente, 7 dias depois a lua minguante, depois a lua nova, de novo. Então começamos a marcar pela lua. E aí percebemos que há determinados fenômenos interessantes que seguem mais ou menos a fase da lua, como por exemplo, a fertilidade da mulher. A mulher não tem cílio como os animais. Ela é fértil o tempo todo, mas em determinados períodos ela é mais fértil. Em determinado período ela sangra. E sangra a cada 28 dias, cada 30 dias, mais ou menos a cada tantas luas. Então vimos que certos fenômenos biológicos são cíclicos e seguem as fases da lua. Então é muito comum nas sociedades primitivas marcarem-se por casamento daqui a 4 luas. Considera a lua como uma lua cheia, né? A lua cheia marca exatamente o período de referência. Então daqui a tantas luas, ou seja, daqui a tantas luas cheias, isso se dará. Isso aconteceu a tantas luas e começou a ficar complicado, que era contar a lua demais, não tinha nem como marcar. Então começaram a criar os calendários. Há calendários que têm mais de 4.000 anos de existência, está valendo até hoje. O calendário judaico, o calendário chinês, ainda vale até hoje, tem mais de 4.000 anos de existência. Nós seguimos o calendário gregoriano. Como é que isso funciona? Esse calendário é decorrente do calendário romano. O calendário romano, segundo a tradição, foi criado na época da fundação de Roma, tendo como o seu autor, ou quem o encomendou, o fundador de Roma, né, Rômulo. Data de 753 anos atrás, antes de Cristo. Esse calendário era de 10 meses de 30 dias. Por que um mês de 30 dias? O mês de 30 dias mais ou menos segue as fases da lua. Então era um calendário essencialmente lunar, que marcava períodos, né, de 4 luas, 10 períodos de 4 luas. E percebia que alguns eventos astronômicos mais ou menos seguia isso. Então eram 10 meses o calendário lunar dos romanos, diferente do calendário egípcio, que já era um calendário solar e de outras partes do mundo, mas era um calendário lunar. O rei seguinte, tradicionalmente Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Numa Pompílio teria sido o segundo rei, e já percebeu que esse calendário não ajustava certinho o momento em que a Terra passava em torno do Sol. Claro que não tinham esse conceito, mas determinada posição do Sol no espaço não coincidia com o final dos 10 meses. Então ele esticou mais 2 meses, criando então um calendário de 12 meses luno-solar, que ao todo tinha, é só multiplicar 30 por 12, né, que nós tínhamos o número de, mas não coincidia exatamente com o calendário, com o ano solar, que muitos astrônomos hindus, chineses, egípcios e gregos já tinham percebido. Mas era um calendário luno-solar, baseado nas fases da lua e na posição do sol. E vimos que tinha outros eventos também que eram cíclicos. No hemisfério norte, nas regiões subtropicais, né, é muito claro as estações do ano. Nós que vivemos mais na região entre o trópico e o Equador, não percebemos isso, que faz frio em qualquer época do ano, né, chove em várias épocas do ano, mas em determinadas regiões isso é muito constante, principalmente onde começaram as civilizações. Então há 4 períodos bem marcados. Num determinado período, o claro vai aumentando, e o escuro vai diminuindo. Então o dia vai ficando mais longo e a noite vai ficando mais curta. O dia é o mais longo do ano e a noite é a mais curta do ano. Depois desse dia, inverte-se. O dia começa a diminuir de duração e a noite começa a aumentar de duração. Então isso acontece no hemisfério norte no solstício de inverno. Quando o verão
quando chegou o máximo dia, e vai começar a virar para o inverno. No hemisfério sul é o contrário, é o solstício de verão. O inverno está acabando e o verão, então enquanto a noite está aumentando de um lado, o dia está aumentando do outro. E chega um determinado dia em que a noite e o dia têm exatamente a mesma duração, que nós chamamos de equinócio. Equi igual, noite e dia tem a mesma duração. Então, nós estamos vivendo aqui, passamos pelo solstício de verão, mais ou menos na época do Natal, dia 21 de dezembro, enquanto que no hemisfério norte eles comemoravam o solstício de inverno. Essas comemorações sempre esteve presentes na história da humanidade. Quando for lá para março, daqui a 3 meses, vai ter um determinado dia, em torno do dia 21 de março, em que a noite e o dia terão a mesma duração. É o equinócio, no nosso caso, o equinócio de outono, no hemisfério norte, o equinócio de primavera. Então isso nós já observamos e precisávamos equalizar, fazer coincidir o equinócio, a marcação dos equinócios com a marcação do calendário solar. Então ajustes precisavam ser feitos e foram sendo feitos. Esse primeiro ajuste de Numa Pompílio foi muito interessante. Ele criou mais 2 meses para coincidir o calendário lunar com o solar, mas esses 2 meses não tinham local de acontecer. Então a maior autoridade da República Romana, o primeiro cônsul, o pontífice máximo, é que tinha a prerrogativa de determinar: nesse ano nós vamos acrescentar mais 2 meses. Passavam muitos anos sem acrescentar 2 meses, eram os meses para compensadores, que o calendário foi bagunçando. Então chegou a época de Júlio César, que em 46 a.C. determinou um sábio egípcio, um sábio de Alexandria, no Egito, que fizesse um calendário solar para o Império Romano. E aí surgiu o chamado calendário juliano, que considera o ano de 365 dias e mais 6 horas, mais um quarto de dia. Mas isso não tem precisão. O calendário juliano, depois ele vai aumentando 11 minutos a cada ano, e isso aí com o tempo vai dando uma diferença muito grande. Criaram então os anos bissextos, onde em cada ano bissexto haveria um dia a mais para compensar essas 6 horas. Então aí em 1582 o Papa Gregório XIII determinou um ajuste nesse calendário para que ele coincidisse o mais próximo possível com o ano solar. E aí então nós seguimos o calendário gregoriano, que é uma modificação do calendário juliano. É interessante notar que os países de religião ortodoxa, os cristãos ortodoxos, ainda seguem o calendário juliano. Quando nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, eles comemoraram o Natal no dia 7 de janeiro. 25 de dezembro para eles, para nós era 7 de janeiro para eles. Então há esse descompasso. Então o calendário chinês é completamente diferente. Mas enfim, qualquer que seja o referencial, nós precisamos dele. Porque a vida é toda cíclica. Imagine o ciclo das reencarnações. É outra lição para nós. Nós sabemos que no nosso atual estágio evolutivo, nós precisamos muito estar encarnados. As nossas experiências como reencarnados são muito mais ricas do que as nossas experiências no mundo espiritual, no nosso estágio evolutivo. Porque frequentemente no mundo espiritual nós ficamos presos à consciência de culpa dos nossos atos errôneos do passado. Então a reencarnação com o esquecimento do passado é uma oportunidade de recomeço. Tudo bem, então se nós temos que ficar na Terra mais tempo, passarmos boa parte da nossa vida espiritual no planeta, por que nós morremos com 60 anos? Por que desencarnamos aí no máximo com 90, com 100 anos, muito raro? Por que nós não ficamos aqui durante 200 anos, já que a nossa experiência aqui, no nosso atual estágio evolutivo, é mais rica? Porque nós chegamos num determinado momento em que nós não conseguimos mais avançar, cristalizamos. Imaginem um trabalho que começou na segunda-feira e segue ininterrupto mais uns 100 dias, sem parar, sem oportunidade de nós descansarmos e recomeçarmos. Seria impossível.
É exatamente por isso que nós interrompemos o nosso dia de trabalho, as nossas atividades, a cada 7 dias para recomeçarmos 2 dias depois. Alguns têm atividade laboral durante 8 dias, trabalham no sábado também. Né? Aqueles que têm a cultura do sábado, né? Como a cultura judaica, fazem diferente, começam o trabalho no domingo, interrompem no pôr do sol da sexta-feira. Não importa, temos que interromper e dedicarmos a nossa vida a alguma outra coisa. E é por isso então que nós planejamos a nossa semana. Como a cada dia levantamos e planejamos o nosso dia. E termina o mês, planejamos o mês seguinte e temos o grande planejamento no início de cada ano. Como planejamos cada uma das nossas reencarnações? Nós vamos reencarnar para cumprirmos determinadas tarefas e evidentemente vamos desencarnar para reciclarmos, porque é muito difícil o idoso ainda capaz de mudar. Depois de uma certa idade nós começamos a ficar irritados com tudo que é novo que nos aparece, não acompanhamos mais, não acompanhamos a música, não acompanhamos os costumes, fica muito difícil viver na sociedade depois de uma determinada idade, porque a moçada está aí renovando tudo. Tem até aquela música, né, do Raul Seixas, né, prefere ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Velhos, nós temos opinião formada sobre tudo, não muda mais, não adianta. Né? Opinião de política, opinião sobre religião, opinião sobre tudo. Agora, também ser um mutante, né, perdemos a estabilidade. Se a cada dia nós pensamos uma coisa, reagimos de um jeito, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver a estabilidade, mas tem que haver também a capacidade de nos modificarmos. E chega um determinado momento que tem que reciclar. Então, tudo na vida tem que ser reciclado. Vira lixo. O lixo tem que ser reciclado para virar um produto novo. E assim, a única coisa que permanece é o espírito, é a consciência, mas ele recicla a cada nova existência. Então, o início de um novo ano é o início ao convite ao recomeço, ao replanejamento, a começar alguma coisa nova. Evidentemente que os nossos projetos antigos, que ainda são válidos, devem ser continuados. Porque se nós interrompermos um projeto a cada ano e começarmos um projeto novo, nunca terminaremos nada. E terminar alguma coisa é imprescindível a persistência. E às vezes os projetos são de longo prazo, de anos, de décadas. Porque se nós não perseguirmos esses projetos, nós não realizaremos nada na nossa vida. Imagina um projeto da formação profissional. Quanto tempo leva? Desde que a criança entra na escola até terminar o curso superior. Alguns, evidentemente, que vão interromper mais cedo, vão fazer um curso técnico ou não ter formação nenhuma, ou por falta de incentivo, de oportunidade, mas frequentemente nós planejamos pelo menos terminar uma faculdade. Terminamos, ainda precisamos, às vezes, para galgar um posto de trabalho melhor, fazer uma pós-graduação. Quem está na vida universitária vai fazer mestrado, doutorado e assim por diante. É um projeto de longo prazo. Se nós tivermos pressa, não concluiremos esse projeto. Todo mundo que entra no mestrado e no doutorado sabe como é sofrido. E dá vontade muitas vezes de parar, de jogar, chutar o balde, de jogar. Mas se nós não persistirmos, não terminaremos. Vem a frustração. Entretanto, nós precisamos identificar uma coisa muito importante. Quais são os nossos projetos que já morreram e que simplesmente não queremos enterrar? Os chamados sonhos mortos. O livro Paulo e Estevão tem um episódio muito interessante, onde Paulo estava moído por 2 pensamentos muito cruéis. O primeiro deles, o remorso de ter sido quem ele fora e ter principalmente levado à lapidação de Estevão. E o segundo pensamento, aquele pensamento doído de não ter se casado com Abigail, ela ter morrido, de não ter constituído uma família. Então ele estava amarrado por um remorso e ainda por cultivar um sonho que já morreu. Em um determinado momento ele teve um encontro espiritual com essas 2 criaturas, Abigail e Estevão, que vieram trazer para ele um incentivo dele deixar para trás aquele pensamento de culpa, que muitas vezes nos impede
impede o processo evolutivo, nos impede a caminhada, nos impede de começarmos até o processo de reestruturação, de reparação do erro que nós cometemos. Porque se temos a consciência de termos cometido um determinado erro, qual é o passo inteligente seguinte? Assumir a responsabilidade, começarmos a reparação do prejuízo causado e começarmos um trabalho interior para não cometermos aquele mesmo equívoco. Os nossos erros são equívocos e nós só percebemos com a experiência, muitas vezes depois que já aconteceu. Se nós ficarmos presos ao sentimento de culpa, nós nem repararemos e nem nos prepararemos para não nos equivocarmos mais. Então, a consciência do erro, o arrependimento são legítimos e necessários, mas a consciência de culpa, ela nos aprisiona e nos impede a caminhada evolutiva. E o outro problema que nós temos que nos dar conta é da história dos sonhos mortos. É isso que Abigail veio falar para ele. Ele tinha que deixar aquele sono para trás, porque enquanto ele estivesse com aquele arrependimento de ter se casado, ainda acariciando esse sonho, ele não teria oportunidade de novos sonhos. Então é fundamental que nesse início de ano, a cada nova oportunidade, nós avaliemos bem, será que isso que nós estamos perseguindo é algo que já não vale mais a pena? Se acharmos que é algo possível que vale a pena, vamos investir, vamos persistir. Mas se as situações analisadas nos mostrarem que são coisas que já morreram, que precisam ser enterradas para que novos projetos, novos sonhos venham a acontecer, então que nós estejamos dispostos a enterrar os sonhos velhos para que surjam sonhos novos. Então isso é muito complicado, porque muitas vezes é um sonho tão acariciado, tão bem-vindo, que é muito difícil abrir mão de determinados sonhos, mas tem outros. Então é isso que nós precisamos fazer também a cada momento da nossa vida, e principalmente nesses momentos de reflexão, de mudança de calendário, nesses momentos em que há referenciais na nossa vida para novos projetos. Então esse é o nosso convite, e nesse início de 2023 nós repensemos os nossos projetos. Se for um projeto viável, válido, persistamos com muita garra, com determinação. Mas se for algum projeto inviável, vamos analisar se não é um sonho morto que precisa ser enterrado, porque senão não teremos tempo de novos projetos, de novos sonhos. E nos livremos da consciência de culpa. Erramos muito em 2023 e 2022. Como erramos muito em 2021, como temos errado muito ao longo da nossa vida. Mas não erramos porque somos criaturas más, erramos porque somos ignorantes, nos equivocamos. Então vamos analisar os nossos erros com o objetivo de não cometê-los novamente, mas não de ficar presos a esses. Esqueçamos os erros de 2022 e estejamos preparados para cometer outros em 2023. Eu vi uma frase no muro de um grafiteiro que eu achei genial, um desenho muito bem feito, né? Cometa erros em 2023, mas não os mesmos erros. Não vamos cometer erros, é natural do humano, mas não vamos cometer os mesmos erros. Mas não fiquemos parados no sentimento de culpa nem dos nossos sonhos. O título é Aldealbar de 2023. Em chegando o momento culminante do ano, como tantos outros, tu te deixas levar pelo travo amargo das lembranças penosas e das ocorrências difíceis. Quantas lutas e tão pífios resultados. Investimento naquilo que não prosperou. Amores que chegaram devagar e partiram da velocidade da luz. Afetos que a morte arrebatou em meio a momentos tão difíceis. A escassez que castigou a confiança, a indiferença que violentou a amizade, a traição que te fez crer que a humanidade estava perdida e a causa quase ganha que te escapou por entre os dedos como areia fina. Sim,
Tua memória, qual máquina fotográfica digital, anotou e registrou cenas que hoje fazem de ti uma pessoa pessimista, descrente, amarga, vencida. De nossa parte, nenhuma tentativa de diminuir ou menosprezar o que passaste. Só tu sabes as lágrimas derramadas, as noites insones, a dor do abandono e a falta de chão debaixo dos pés. Entretanto, neste mesmo caminho percorrido, quantas paisagens te fugiram ao olhar. Em instante de crise, não viste a mão que te ofertava suporte e alento. Blasfemando contra o sistema vigente, não deste conta de que alguns caminhantes ao teu lado possuíam bem menos que tu, e nem por isso se tornaram cisternas de vinagre. Em ocasião alguma, foste a um hospital observar o velhinho que a família esqueceu, o menino sorridente que a amputação dilacerou, e a mulher que viu a maternidade ser destroçada pelo óbito do filhinho tão aguardado. Em tua estrada tinha muitos espinhos, mas a primavera te felicitou também com muitas flores. A pandemia esvaziou alguns lares, aliás, milhares de lares. O teu conseguiu preservar teus afetos, os teus entes queridos, aí estão, sãos e salvos. Aquele sonho antigo não conseguiste realizar, mas outros projetos saíram do papel, e algumas portas novas te facultaram ingresso em novas oportunidades. Esqueceste de Deus nas alegrias e exigiste a interferência dele nas ocorrências adversas. Em momento algum, a divindade te entregou a própria sorte, te acompanhando os passos até aqui e indo contigo além dessa hora. Concordamos plenamente que a vida está muito agitada. Anuímos que o afeto esfriou em muitos corações, matrimônios ruíram qual castelos de areia em praias de instabilidade. Templos cheios, olhares vazios, pessimismo em alta, medo na proximidade, gente de máscara escondendo parte do rosto, mas o mundo não parou para indagar de tuas dores. A terra continuou alimentando os filhos ingratos e o sol despejou luz e calor sobre justos e injustos. Muita gente não alcançou a data de hoje. Ficaram no meio do percurso e hoje não passam de saudades, antigas fotografias e bilhetes eletrônicos que serão ou já foram deletados. Quem sabe hoje a gratidão te visite a alma. A constatação de que as bênçãos foram maiores do que as frustrações. Mais dias felizes do que manhãs sombrias. Tua alma se tornou mais generosa? Tens cultivado um tantinho mais de paciência nas horas graves? Já conseguiste dialogar com pontos de vista diferentes dos teus, sem uma faca em cada mão? Tens dedicado algum tempo ao cultivo da prece, do silêncio interior e das meditações otimistas? Como andam tuas leituras? Esquecidas ou algum livro repousa ao lado de tua cama? Tuas audições musicais são as mesmas de sempre ou já conseguistes admitir Mozart, Beethoven, Boccherini em teu playlist? O dia é propício ao perdão, revisão de atitudes, borracha nas ocorrências contrárias e reerguimento da esperança. Substituir a acusação por ajuda fraterna, implantação de uma nova agenda moral, rascunho de novos sonhos, entendimento em vez de crítica. Sorria. Tem gente querendo aproximar de ti e construir uma ponte que transponha esses abismos dos tempos modernos e dos relacionamentos líquidos quase vaporosos. Tens interesse nesse novo tempo ou preferes deixar como está? Em qualquer situação, lembra-te dele. Em vivendo o nosso tempo, como abordaria Jesus as ocorrências do cotidiano?
Se a fragilidade te amedrontar, recorre a Ele. Ele acalmará a fúria dos elementos em teu mundo íntimo. A Jesus Cristo só está vedada uma posição. Repetindo, a Jesus Cristo só está vedada, proibida, uma posição: te substituir nas próprias lutas ou caminhar em teu lugar. A decisão final é unicamente tua. Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, dia 31 de dezembro de 2022, Juazeiro, Bahia. Jesus nos abençoe.